Negócio aqui, gente, eu não sei se há um programa mas só no pra lembrar aí, irmão, a parceria vai até 2044, viu? Isso. Entre W Torre e Palmeiras. Se ninguém romper o contrato, até 2044 eles estão juntos. E o Palmeiras pensando em colocar na justiça a W Torre também para receber esses 120 milhões que a W Torre deve, né? Eu queria falar um negócio que eu não sei realmente se tem algum programa de rádio em São Paulo que fale mais de Abel Ferreira do que esse aqui. E quando eu digo falar mais de Abel Ferreira é em relação a elogiar o trabalho. Ele mesmo se dominou e ele não precisa nem falar que ele é um treinador intenso, que é um cara que quer entregar fora das quatro linhas, apoiar o time. E não à toa o Palmeiras se transforma numa potência ainda maior com o Abel Ferreira no comando. Dito isso, o Abel Ferreira, na minha avaliação, e esse é um pensamento meu, e tô aqui para debater com os ouvintes e com vocês, ele tem que parar de melindre. Ele tá muito melindrado. Meu Deus do céu, mas será que nenhum assessor dos vários competentes que o Palmeiras tem, será que alguém da direção não consegue sentar Abel? Não precisa pilhar. O Abel ontem, ele respondeu o questionamento do Alexandre Silvestre. Um abraço pro Silvestre. Grande, o Ale maravilhoso. Grande, um dos melhores que eu conheço. O Ale fez uma pergunta super simples, que até o próprio Abel na resposta falou, você é um cara legal e tal, mas as pessoas querem ter o Abel na boca. Não é isso, Abel. Você cai na pilha. Você tem que ser um cara experiente, tem que ser um cara inteligente. Não vai mudar. O que eu quero dizer é o seguinte: enquanto tá ganhando, o torcedor vai aplaudir, vai falar imprensa burra, é isso aí, Abel, coloca os caras no lugar delas. E a gente também tem que fazer meia-culpa com algumas perguntas que fazemos. Cada um pergunta o que quer. Mas tu fizeste um resumo perfeito, porque ele tá sempre ganhando. E tá exato. Aí ele tá sempre por cima. Exatamente. E eu não tô pregando derrotismo. Mas não precisa disso, Preto. Essa entre aspas, pilhação na entrevista coletiva, gente. Pra quê, Abel? Eu já falei várias vezes sobre o Abel, não é? Já falei aqui pra mim tem que ser o técnico da seleção. Pra mim também. Eu também, já vem. Falamos ontem sobre isso. Tem que ser o técnico da seleção. Mas não vai ser. E acho que essa bobagem de falar que ele, não, porque ele é nervoso, porque ele briga com os árbitros pra tirá-lo da possibilidade de ser técnico da seleção, é bobagem. Isso é uma bobagem. Agora é o seguinte, ó, eu nem me apego a essas coisas do Abel, sabe por quê? A gente já conviveu com tantos treinadores aqui no futebol brasileiro que tem um comportamento, às vezes até piores do que o Abel. Então, pra mim... É difícil ter pior que o Abel, hein? Emerson Leão, meu amigo hoje, era muito pior que o Abel. O Leão, se a gente for aqui... É que na época do Leão não tinha essa questão de cartão amarelo e vermelho, já era logo pra rua, né? Mas assim, ó, Mas o comportamento do Abel Ferreira é reprovável em relação à arbitragem. Tudo bem, os caras podem falar que ele é perseguido e tal, mas o Abel, ele é chato, o Abel fica bravo quando a gente critica. É uma crítica construtiva. O próprio Abel... gente, vamos falar a grande verdade? Eu cometo meus erros aqui na Band. Você também, Capri, o Preto também. Qualquer um, você que está ouvindo a rádio também, você no seu trabalho, comete seus erros. O ser humano perfeito, tu me avisa quem é. Você na sua família também comete os seus erros. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você continuar cometendo os mesmos erros e você toda vez chegar na entrevista coletiva, realmente preciso me controlar. Aí 2 dias depois você faz a mesma coisa, vai pra coletiva, preciso me controlar. Você vai e fica repetindo um ciclo vicioso. Mas acho que agora ele não consegue evoluir em relação a isso, cara. Ele tem que ouvir isso, ele não evolui. Mas e a verdade é essa. Já nem tá fazendo mais essa avaliação. Acho que ele já assumiu que ele é. Ontem a entrevista dele deixou isso muito claro. Ele falou, eu sou desse jeito e eu vou ser assim, queira ou não, eu vou ser desse jeito. Ao jornalista que o ameaçou. Não deu. Aí isso me incomoda. Você chegou a ver isso? Não, olha só, isso me incomoda. Sabe por quê, João? Porque se eu chegar e disser assim... vai generalizar. Não, se eu olhar pro Abel Ferreira na coletiva, porque também, viu... Os nossos colegas com o Abel, eles têm um pouquinho de medo, né? Não. Viu? Mas se eu tiver numa entrevista com o Abel e eu precisar fazer uma pergunta, e eu disser assim, vocês treinadores portugueses não sabem nada, ele não vai gostar da generalização. Concorda comigo ou não? Claro. Sim, e aí ontem ele falou, não, porque teve jornalista que me acusou. Por que não deu o nome? Dá o nome, Abel. Eu também acho. Deu o nome que tá tudo certo. Palmeiras deveria fazer isso através de um comunicado oficial. Quem o ameaçou merece ser responsabilizado. Claro, agora, não dá pra botar todo o elenco jornalístico num balde. Agora, mas a imprensa também... Só pra completar aqui, João, só pra dizer então o seguinte, olha, eu não fico incomodado com o que o Abel diz nas coletivas dele. Eu acho que eu já convivi, o Pretzel também, com treinadores de uma personalidade piores. Igual ou pior do que a do Abel Ferreira. E acho que isso é um papel nosso, né? Nós estamos ali exato para perguntar, para questionar. Quando tivermos algum questionamento, fazer o questionamento. Quando o Abel errar, apontar a falha, apontar o erro. E isso feito sempre de maneira muito correta, muito educada.
de maneira ética, não é? Sem questões pessoais envolvidas, porque é a nossa missão, é a nossa função. E ele tem o comportamento dele ali que ele acha ser o correto para conduzir a carreira dele e tá tudo certo. Não tá certo. Não tá certo, João. Você quer que ele faça o quê? Não está certo. Você quer que ele faça o quê? Não, Capri, não está certo. Sabe por que não está certo? O Abel Ferreira é uma voz importante no futebol brasileiro. O Abel Ferreira é um cara necessário no futebol brasileiro. E eu não tô falando em relação ao Palmeiras, não. Ele dá ótimas ideias. Isso aqui é informação. Eu conversei com o Reinaldo Carneiro Bastos em janeiro, foi? Foi em janeiro? Meio de janeiro? Deve ter sido isso. Meio de janeiro, foi esse ano. E o Reinaldo me falou que o Abel Ferreira, nas reuniões da Federação Paulista de Futebol, antes do Campeonato Paulista, é o primeiro a chegar com um leque de ideias para que essas ideias possam ir para votação e serem acatadas ou não. Alguma foi aceita até hoje? Não sabe? Ele não conseguiu nomear, mas várias foram, pelo menos, cotadas no Conselho Técnico. Bem elaboradas. O Abel Ferreira é um personagem fundamental para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Só que o Abel Ferreira ele é contraditório. Para não falar hipócrita, que eu não posso aqui denominar o cara por ser hipócrita por não concordar com as próprias opiniões que ele dá. Eu não vou fazer isso. Agora, pessoal, o Abel, que é fundamental, como eu digo aqui, ele chega na entrevista coletiva e ele fala que para respeitar, para você ser respeitado é preciso respeitar. Ele é o primeiro a mandar o árbitro para aquele lugar com 5 minutos de jogo. Ele tem que ser a mudança que ele tanto pede nas entrevistas coletivas. É verdade. Ele tem que ser a mudança. Nós temos que ser a mudança que nós queremos no dia a dia. Ele é contraditório nesse ponto, porque o que ele prega ele não faz no jogo. Aí o Capelanes é chato, que vem aqui, que assiste o jogo, vê a reação dele, ouve a entrevista coletiva e de fato a entrevista coletiva dele é maravilhosa. Mas por que você não pratica no campo isso? Irmão, 50 cartões. Um treinador toma 50 cartões. Imagina se fosse o Filipão. Aquela história do André se fosse o Filipão, se fosse o Muricy, aqui. o Luxemburgo tomar 50 cartões. Tu estaria dizendo o quê, irmão? A gente precisa pontuar aqui eu a história do André Hernan. Nós vamos pontuar, mas eu só quero deixar clara a minha posição. Abel Ferreira, pra mim, se fosse o Edinaldo Pretzel, certo? O Abel Ferreira seria o técnico da seleção, na minha opinião. Para mim também. Seria o escolhido. Agora, o comportamento dele na área técnica tem que mudar. Para mim tá claro isso. E acho que aquilo que o André Hernan trouxe na semana passada, falando sobre um grupo de WhatsApp, ele teve acesso à informação de um árbitro, que faz parte de um grupo de WhatsApp dos árbitros do Brasil, dizendo que ali fica claro que os árbitros têm uma perseguição em relação ao Abel Ferreira. Isso é uma coisa muito séria. Não é. Como não é? Não é, porque isso acontece desde sempre. Tá sim, mas se é deliberado, e aí nós já tivemos outros treinadores, insisto aqui, com um comportamento parecido, e é fato, o Oscar Roberto Godoy, meu amigo, que tá lá em São José do Rio Preto. Fez aniversário ontem, 68, um abraço. Verdade, abração pro Godoy. Godoy. Grande Godoy, grande árbitro, grande figura. Um grande comentarista de arbitragem. O Godoy falava, claro, a gente é corporativista em algumas situações. A gente fala mesmo, aquele cara lá é chato, precisa ficar em cima dele. Então, muito provavelmente, tem mesmo. Então aí, muito do que acontece em relação ao Abel Ferreira, a gente precisa ponderar de uma outra maneira. Quando é perseguição e quando é chateação do treinador. Me responda uma coisa, quando ele não mereceu receber um cartão amarelo ou vermelho? A gente não tem acesso a todos os diálogos ali que acontecem, né, João? Então, assim, a gente sabe que o comportamento dele ali, na beira do campo, é sempre muito intenso. Agora, os diálogos, a gente não tem acesso aos diálogos. Fica muitas vezes a palavra de um contra o outro. O Palmeiras o defendeu do lance de Fortaleza e publicou uma nota oficial, dizendo que iria a CBF para provar que o Abel não tinha dito nada pro árbitro. Eu não estou aqui defendendo o Abel Ferreira, porque o próprio Abel já admitiu em várias oportunidades que se excedeu. E ele se excede mesmo. Já falamos aqui, já cansei de falar. Agora, é isso. A gente precisa ponderar tudo isso, colocar tudo isso na balança e dizer o seguinte aqui. O Abel Ferreira é um personagem muito importante para o futebol brasileiro. As entrevistas dele são ótimas e ele melhorou muito. Agora, quando errar, vai ser criticado. Quando errar, vai ser criticado. Quando acertar, vai ser elogiado e é assim que a vida segue. A gente já passou por isso aqui muitas vezes no futebol brasileiro. Eu já cansei. Com o Vanderlei Luxemburgo, já cansei de embates com o Vanderlei Luxemburgo. Com meu amigo Filipão. Com o Muricy, com tanta gente. Então, é a vida que segue. Minha primeira entrevista de dia a dia, eu falei um negócio lá que tinha vazado. O Filipão foi pra cima de mim, certo?
Ele berrava, eu cheguei a fazer assim com o microfone, viu, pra tentar botar um escudo aqui, porque ele berrava na minha cara, indignado, certo? Em 1995, 96 na realidade. Cara, olha só quanto tempo que a gente convive, são personagens maravilhosos, vitoriosos, importantes para o futebol, que de vez em quando sobem o tom, que a gente não precisa concordar com isso também. Claro. Agora, só um adendo que eu acho que é importante também. Ontem eu comentei o Palmeiras e Curitiba. Grande atuação do Palmeiras. Nossa. Mais uma. Ah, mas o Curitiba é ruim ou lanterna? Não interessa. Claro. Tem time que vai perder pro Curitiba no Brasileiro. Tem que passar por cima. Tem que passar por cima. É difícil, hein, Predson? Vai perder pro Curitiba não, é duro, eu vou te dizer um que vai perder, viu? O Inter. Curitiba tá 3 meses sem uma vitória. Curitiba e Inter em Curitiba, semana que vem, viu? A volta da data FIFA. A volta da data FIFA, Curitiba e Inter, tá postado aqui. Ganha o Curitiba. Vocês me permitem aqui já fazer a estreia? Ganha o Curitiba. Vocês me permitem fazer a estreia de uma Curitiba. coisinha que eu tô guardando aqui faz tempo? Lá vem. O fantástico mundo de Alexandre Pratson. Ele é meio budum, viu? Muito bom, muito bom. Vai de Meu novo, de novo.